Fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu queria dar uma palavrinha rapidinho aqui para vocês, aqui em Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado em uma janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo-se, inclinou-se sobre ele. Abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo ele partiu o pão, e comendo ainda lhes falou largamente até a alvorada. Assim partiu, e levaram o jovem vivo, e ficaram não pouco consolados. Amém? Agora, por que eu queria trazer essa palavra, né? Porque é sobre uma pregação de Paulo, né, nessa cidade, e seria a sua última pregação. E essa última pregação dele, ele levou até meia-noite, ele iria viajar no dia seguinte. Essa pregação dele, essa palavra que ele foi dar, é porque eles chamavam de gentios, que eram os não-judeus. No caso, essa palavra então se aplica a gente, como se fosse uma comparação, onde as pessoas estavam lá para ouvir, enquanto o jovem Eutico, ele estava adormecendo, distante. Tem uma coisa que eu pedi antes de ler essa palavra, foi uma revelação diretamente de Deus. E esse foco me trouxe até a palavra que dizia que havia muitas lamparinas no local, havia muitos candeeiros, não sei como pode estar na sua tradução, mas havia muitas luzes naquele cenáculo. O que isso trouxe para mim? Aquilo fala sobre as pessoas que estavam lá com o coração queimando. Aquilo fala sobre as pessoas que estavam ouvindo de fato, com todo o seu coração, que estavam de fato se entregando àquela palavra que estava sendo dita lá. Mas nós temos, em contrapartida, o jovem Eutico. Estava o mais distante possível, sentado numa janela e disperso, com sono, e então ele foi tomado pelo sono. No que ele foi tomado pelo sono, ele dormiu, caiu da janela do terceiro, segundo andar, e então ele morreu. Mas o jovem Paulo, o jovem apóstolo Paulo, ele foi tomado pelo Espírito Santo, foi até o jovem e falou que não tinha acontecido nada, que poderiam seguir com a palavra, então tudo voltou ao normal. E trazendo para a nossa vida, o que seria essa palavra? Eu acredito que todos nós já fomos um jovem Eutico. Eu já fui um jovem Eutico. Já estive disperso, desacreditado, desconfiava até mesmo da grandiosidade de Cristo, da grandiosidade de Deus. Mas não é assim que nós devemos ser. Essa distância é o que nos traz sono. Quando nós estamos distantes, nós estamos dispersos. É muito fácil a gente perder o nosso foco, é muito fácil a gente deixar de acreditar naquilo que a gente está de fato lá para ouvir. E o que seria essa dormida? Marcos 5 vai contar a história da passagem de Jesus durante um povoado. Ele fez diversos milagres lá, mas um em específico foi o foco dessa mensagem, que é quando o líder de uma sinagoga, ele está com sua filha enferma e a sua filha está prestes a morrer. Mas durante a passagem de Jesus, ele faz diversos milagres, coisas grandiosas, e acaba que a filha desse cara morre, desse Jairo, lembrei o nome. E então ele recebe a notícia de que a filha dele estava morta, e ele pensa por um minuto: poxa, melhor não aperrear mais o mestre, eu vou deixar para lá, minha filha já morreu. Mas Deus fala para seguir com essa viagem, porque ia valer a pena. E então gostaria de ler rapidinho aqui Marcos 5, 39. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair consigo, tomou o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando-a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Então ele fala
ele faz essa comparação. Ele fala, a menina não está morta, mas sim dorme. E para Deus, a gente consegue ver claramente aqui o que isso traz à nossa mente. Trazendo para aquela primeira palavra que a gente leu, o Eutico estava tomado em um sono profundo. E ele adormeceu. O que eu pedi, né? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu recebi uma mensagem muito clara de Deus. Enquanto estava dormindo, eu ouvi a voz dele falando bem assim: você precisa acordar. Logo, então, essa palavra foi muito clara para mim. A primeira coisa que eu fiz foi me levantar e eu me levantei e comecei a ler. A primeira coisa que eu fiz foi levantar e ler. Então, eu peguei essa passagem da Talita Cumi, que Deus levanta a jovem pela mão, e li também a passagem do Eutico, que eram as mais claras que eu tinha. E a gente consegue ver essa comparação entre dormir e estar morto. Essa palavra, eu acredito que não tenha sido só para mim, mas sim para nossa situação. Deus está comparando, Deus está falando que nós estamos dormindo. Consequentemente, nós estamos mortos. E se nós estamos dormindo, nós estamos em uma posição de sono, é porque nós estamos distantes. E quanto mais afastado, mais isso nos leva a morrer. Mais isso nos leva a perder o nosso foco. E não é isso que Ele quer. Ele traz uma palavra muito clara. Você precisa acordar. E se hoje você se sentiu tocado com essa palavra, se você sentiu também essa necessidade de acordar, eu lhe convido a orar comigo. Caso você não aceite essa oração, pode nos deixar até aqui, tá bom já? Eu acredito que Deus vai tocar no seu coração de alguma forma. Amém? Papaizinho, nós te pedimos a Tua palavra sobre as nossas vidas. Que a Tua palavra seja clara, que nós precisamos acordar, Pai. Nós te pedimos que o Teu Espírito esteja sobre as nossas igrejas. Nós te pedimos que a Tua palavra, a Tua presença, Deus, esteja na casa de cada um de nós. Que nós venhamos andar contigo, estar próximos a Ti. Que nós não venhamos nos perder no meio do caminho, no meio da nossa jornada. Que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Se você gostou, compartilha, curte, comenta o que você gostaria de ouvir. Se você não gostou também, nos deixe saber. E até uma próxima, pessoal. Vou voltar a correr aqui, hein?